Apareceu para todo mundo aí? Só dá um certinho que eu vejo aí se apareceu. Apareceu? Então tá. Então, esse aqui é uma sala de aula de educação ambiental, que ela está disponível lá no nosso Classroom, tá? Ela foi feita por uma professora, então aqui é como se fosse uma sala de aula mesmo, tá? O formato que ela montou. Então aqui tem a bonequinha da professora, e se a gente for explorando essa sala de aula, vocês devem ter visto ela também na semana passada, mas se a gente for explorando essa sala de aula, eu vou encontrar diversos links que vão me levar para outras páginas, para sites, para jogos, para vídeos, para atividades de como games, tá? Então, essa aqui é a nossa inspiração para hoje. É uma sala de aula que ela é bem dinâmica. Então, quando a gente apresenta ela para os alunos vão poder percorrer e eles vão ir descobrindo o que, que tem aqui dentro dessa sala de aula, né? Então, por exemplo, aqui, ó, se eu clicar aqui em educação ambiental, ele vai abrir uma página no YouTube, um vídeo no YouTube, e vai estar me explicando, então, o que é educação ambiental, tá? Ó, vocês conseguem ver o vídeo? Tá aparecendo aí? Tá. Então, eu não vou rodar o vídeo agora, só para mostrar para vocês essa possibilidade, tá? Então, ali a professora colocou um link para um vídeo da aula falando sobre educação ambiental. Aqui, por exemplo, se entrar nesse quadradinho aqui, abre um game, tá? Que a professora colocou um site que tem um game. Não, na verdade é um Google Forms. Um Google Forms. Olha que interessante. Tá falando aqui dessa árvore generosa, é uma história, e aí ela colocou um Google Forms aqui dentro, tá? E assim o professor pode ir colocando várias coisas ali dentro dessa sala de aula. O que eu acho de interessante nessa sala de aula e por que a gente pensou em trazer ela para vocês? Porque é uma forma bem interativa de a gente trabalhar e de trazer diversas informações e atividades para os alunos, tá? Numa proposta diferente do que é o Classroom, por exemplo, ou mandar pelo WhatsApp, né, as atividades. Ali tem tudo dentro dessa página. Tá? E ali dentro dessa sala de aula eu posso colocar texto, eu posso colocar notícia, eu posso colocar um game, eu posso colocar um formulário, eu posso colocar uma apresentação, eu posso colocar um PDF, tá? Então tem muitas possibilidades. E aí, quando eu vou construir essa sala de aula, que é o que a gente vai fazer hoje, eu sempre penso, eu penso que eu tenho que primeiro ter um planejamento, né? O professor sempre tem um planejamento. Então, eu penso assim, tá, mas quem é o meu público? Eu vou trabalhar com o nono ano, eu vou trabalhar com educação infantil, eu vou trabalhar com ensino médio, eu vou trabalhar com a comunidade em geral. Quem é esse meu público, tá? Então, eu tenho que planejar isso. E a partir disso, eu vou dizer qual é o meu tema. O que eu vou trabalhar nessa minha sala de aula? Eu vou trabalhar química, eu vou trabalhar física, eu vou trabalhar educação ambiental, matemática, eu vou fazer uma sala de aula interdisciplinar e aí eu vou convidar os meus colegas e nós todos vamos colocar atividades ali relacionadas a um tema. Então, eu vou planejar isso antes de construir essa minha sala de aula. E o importante é sempre pensar em diversificar os materiais, né? Então, eu vou colocar ali, como eu já falei, uma notícia, um formulário, um vídeo, uma apresentação, e isso vai fazer com que a minha sala de aula fique mais rica. E aí eu vou permitir que os alunos explorem e a partir disso ali eu vou construir atividades depois com eles, né? Pensando se eu for usar essa minha sala de aula como uma professora, tá? E o que foi a minha proposta para essa sala de aula hoje? Que eu construí para trabalhar com vocês hoje, que eu vou mostrar para vocês como eu fiz. Eu pensei numa sala de aula, mas eu pensei de uma forma como nós estamos em casa, né? A gente não está na escola. E os nossos alunos também estão em casa, eles não estão na escola. Então, essa minha sala de aula que eu criei hoje, que eu vou mostrar um pouquinho para vocês, ela está mais relacionada com as atividades que eu gostaria que meus alunos fizessem nesse momento que eles estão em casa. E com relação a essa questão dos resíduos e que a gente aprendeu no primeiro encontro, eu pensei em trabalhar um pouquinho com essa questão da logística reversa, trabalhar como é que a gente pode reduzir a produção desses resíduos em casa
E aí, então, essa minha sala de aula que eu construí hoje, ela está mais relacionada com isso. O ambiente dela é o ambiente de casa. E aí eu vou mostrar para vocês os links e o que eu fui construindo com ela. Então, vocês conseguem ver aqui essa minha sala de aula, tá? Como é que eu faço para criar? O que é a primeira coisa que eu tenho que fazer? A sala de aula, ela nada mais é do que um slide dentro do Google Apresentação, tá? Então, a primeira coisa que eu tenho que fazer, se eu quiser criar começar do zero a minha apresentação, eu venho aqui nos aplicativos do Google, tá? Eu posso entrar aqui no meu Drive e aí entrar na apresentação. Só que hoje o Drive tá com um probleminha, gente. O Drive tava demorando para carregar. Então, acho que eu vou tentar entrar direto na apresentação aqui embaixo para ser mais garantido. Então, a primeira coisa que tem que fazer é criar aqui dentro do Google Apresentação uma apresentação. E ele aí vai abrir um Google Apresentação e é em cima dele que eu vou trabalhar e vou começar a construir minha sala de aula. Eu já vou usar um segundo slide que está em branco aqui na minha apresentação, porque já está aberto, é mais fácil para não demorar muito, porque às vezes a internet começa a demorar. Então, aqui, eu tenho um slide em branco. Então, eu abri meu Drive, eu abri um Google Apresentação e eu tenho meu slide em branco. Aí, eu já planejei que eu vou trabalhar, a turma que eu vou trabalhar, o que eu vou trabalhar, quais são os materiais que eu quero disponibilizar para os meus alunos. E aí, eu vou começar a construir essa sala de aula. O que eu boto primeiro? Eu vou colocar um fundo nessa sala de aula, tá? Então, eu posso colocar... então, eu venho aqui em inserir uma imagem, tá? Eu posso fazer o upload de uma imagem que está no meu computador ou eu posso direto pesquisar na web. Então, eu quero uma imagem de chão e parede, por exemplo. Tá dando problema que não tá carregando. Mas deixa eu ver se eu consigo pesquisar aqui. A gente está com algum probleminha hoje no Google e a gente já tinha percebido hoje que estava com problema para carregar algumas coisas. Vamos ver se eu consigo aqui pelo Google normal. Tu quer compartilhar a apresentação comigo, aí eu posso te ajudando? Pode ser? Porque eu não tô conseguindo abrir a apresentação, a pesquisa dentro da apresentação. Pode compartilhar comigo, daí bota o meu e-mail. Tá. Então a gente já vai aprender a compartilhar aqui. Ele tá carregando também, ó. Foi. Foi, Dilce. Vê se tu consegue colocar ali. Enquanto a Dilce vai adicionando ali, a gente vai trabalhando, a gente pode ir olhando esse outro aqui que eu já criei, por exemplo. Então, eu só coloquei lá no Google, eu pedi para ele pesquisar uma cozinha, tá? Uma imagem de cozinha. Aí, eu copiei e colei essa imagem como pano de fundo para todo o meu slide, tá? Então, aqui, essa primeira parte que tem toda essa cozinha, tem o quadro, a mesa, tudo já estava nessa imagem que eu copiei e colei, tá? Então, vocês podem fazer isso. Vocês vão pesquisar um plano de fundo, vocês podem pesquisar só um chão e uma parede, e aí depois vocês vão construindo as camadas, ou vocês podem colocar já um ambiente completo. Então, uma sala de aula, ou uma cozinha, ou quando eu fiz um de laboratório de química, eu peguei uma imagem de um laboratório. Então, depende da proposta que tu quer fazer, certo? Então, enquanto a Dilce... Não recebi ainda. Não? Eu não sei se é a minha internet que tá ruim ou se é por causa dessa falha que a gente tá tendo, né?
porque para mim não consigo inserir por ali. Depois disso, então, vamos aguardando a Dilce tentar colocar a imagem. Eu pensei, e a gente comentou na primeira palestra, falando um pouquinho sobre a questão das esponjas, né? O que a gente faz com a esponja, quando a nossa, depois que a gente usa a esponja, e como é que a gente faz para reciclar ela. E aí, o que eu fiz aqui? Eu coloquei, se vocês conseguem ver, eu coloquei uma esponjinha ali, né? Tem uma imagem de uma esponjinha. Então, eu fui lá no inserir imagem, e eu posso tanto vir aqui pesquisar na web, como eu tentei fazer, só que por algum problema com a minha internet eu não consegui. Ou eu posso fazer o upload de alguma imagem que já está no meu computador. Então, no caso da esponja, eu já salvei no meu computador. Então, eu venho aqui fazer o upload dessa imagem. E ele vai perguntar que imagem que é essa. Então, eu já tenho salvo aqui a imagem de uma esponjinha, tá? Eu venho abrir e ele já vai colocar a esponjinha aqui, ó, tá? Essa imagem, ela tá em PNG, porque ela fica o fundo transparente, então eu consigo colar ela aqui na minha sala de aula. Às vezes, se tá em JPEG, ela fica com fundo branco. Aí não fica tão bonita a imagem. Aí vocês têm que ter esse cuidado na hora que forem pegar as imagens, tá? Aí, como essa esponja ocupou todo o meu quadro, eu só vou diminuindo ela e vou colocar ali no cantinho, né? Eu coloquei aqui, ó, em cima da pia, né? A esponjinha. Aí, o barato agora, que é o diferencial da sala de aula, é como é que eu vou fazer para, quando os alunos clicarem em cima da esponja, aparecer a informação de que eles estão, a informação que eu quero que eles tenham, que é a informação de como é que eles fazem para reciclar a esponja, né? Para ficar com o plano de fundo transparente, a imagem tem que ser em PNG, tá? Se for em JPEG, às vezes o plano de fundo fica branco e daí fica aparecendo um quadrado assim, em volta branco, tá? Daí, se é em PNG, o formato da imagem, quando for pesquisar a imagem, já pode pesquisar. Por exemplo, eu botei esponja e aí botei PNG. Aí já abriu todas as pesquisas, as imagens de esponja que já eram nesse formato, tá? Manda no WhatsApp para mim, não, Tá. não tem maneira. Não foi? Então, aqui você já está aprendendo a compartilhar, se vocês não sabem. Ó, nem compartilhar eu não estou conseguindo, Dilce. Eu não sei se é um problema meu ou se é um problema que está acontecendo com a... Eu vou seguir, Dilce. Aí depois, qualquer coisa, o que vai faltar é o fundo, mas a gente manda uma explicação depois, alguma coisa, uma videoaula que tenha, a gente vai seguindo, tá? É que a única diferença é que eu não consegui pesquisar a imagem aqui, mas vocês pesquisam e colhem a imagem que vocês quiserem, tá? Então, aí eu estava falando da esponja, né? Da esponja, que é a questão de reciclar. Aí eu entrei lá no site da TerraCycle, tá? E aí, como é que eu vou fazer para fazer o link? Então, como é que eu vou fazer para que quando meu aluno clique lá na minha sala de aula, abre o link lá da TerraCycle para ele aprender como é que ele faz quando ele quiser reciclar a esponja. Então, eu venho aqui no link que eu quero que ele tenha acesso, que é esse aqui da TerraCycle, que explica tudo direitinho como funciona para reciclar. Eu vou copiar esse link aqui, tá? Aí eu volto lá na minha sala de aula, clico na minha imagem, certo? E aí eu venho aqui, ó, inserir, tá vendo aqui em cima? Inserir link, tá? Ou eu posso também vir aqui, ó, inserir o link. E aí eu colo aqui dentro dessa caixinha de texto e aplico, tá? Então é assim que eu vou fazer. Eu selecionei a imagem aqui e aí eu colei o link. Então eu selecionei a imagem que eu quero, que é a esponjinha. Venho aqui nesse símbolozinho do link e ele vai perguntar qual é o link que tu quer inserir. Aí eu colo ali o link do site e aplico.
tá? E isso vai ser para tudo aquilo que eu quiser colocar um link. Eu vou colocar o link de um documento, eu vou colocar o link de um vídeo, eu vou colocar o link de um formulário com uma professora que ela fez, e é tudo nesse mesmo sistema, certo? Então, por exemplo, aqui onde tem a lixeira, eu queria colocar um link falando sobre compostagem, né? Porque a gente está produzindo resíduo orgânico e aí está todo mundo em casa, a gente pode produzir, então a gente pode em casa fazer uma composteira. Tá. Alguém perguntou da lista de presença, daí depois eu acho que a Márcia está no grupo, se a Márcia quiser depois falar como é, como é que funciona, tá, Márcia? Então, achei um vídeo interessante falando sobre essa compostagem em casa, tá? Então, eu fiz a mesma coisa. Eu fui lá, pesquisei uma imagem de uma lixeira que eu queria colocar aqui dentro. Então, eu coloquei uma lixeira que ela tem uma parte que é para o resíduo seco e uma parte que é para o resíduo orgânico. Aí, eu fiz o mesmo processo, inserir imagem. Se eu não conseguir, se a minha imagem não tivesse salva já no meu computador, eu podia pesquisar aqui direto na web, mas a minha imagem já estava salva no computador, então eu só fiz o upload dela aqui para o site. Uma coisa que é interessante, que a gente consegue fazer direto aqui dentro do Google Apresentação, é que ele consegue cortar a imagem, tá? Então, se eu quiser diminuir ou aumentar essa imagem, às vezes a imagem que eu quero ela é pequenininha e tem várias outras coisas junto com ela, tá? Então, eu consigo cortar. Como é que eu faço? Eu seleciono essa imagem e aí eu tenho a opção aqui, ó, de cortar dentro já do próprio Google, tá? Então, eu venho aqui, seleciono, vocês viram que ficou selecionado pretinho aqui em volta? Tá? Então, aí, depois que eu fiz isso, eu posso aumentar, cortar, ou eu posso ir diminuindo, ou eu posso ir aumentando essa imagem e recortar aqui dentro, tá? Que é uma facilidade muito grande, porque eu lembro que antes, quando eu queria recortar uma imagem, eu tinha que ir lá no Paint, lembra? Recortar a imagem, voltar, e aqui eu já consigo recortar e montar a imagem da forma que eu quero dentro do próprio Google Apresentação, tá? Então, eu vou voltar aqui. Então, vocês conseguem fazer essa seleção da imagem, recortar ela e usar da forma que vocês acharem melhor. Deixa eu... Tá, então aqui tem um videozinho, eu tinha colocado um vídeo com essa questão da compostagem em casa, e que aí a gente pode trabalhar com os alunos, né? Explicar como funciona e tentar incentivar que eles façam em casa. Da mesma forma aqui, ó, tem outra imagenzinha de uma horta, né? Uma horta dentro de casa, uma pequena horta com tempero, coisas assim. E aí aqui o professor faz o mesmo processo. Vou lá, pesquiso a imagem, colo ali, seleciono essa imagem e coloco o link que eu quero. Nessa aqui, eu coloquei o link lá do nosso Google Classroom, que tem uma apostila explicando como é que a gente pode produzir uma horta em escala menor, né? Uma horta em escala, assim, domiciliar. Então, aqui, se o aluno clicar ali em cima, vai abrir, então, o link para essa PDF que está disponível lá no nosso Google Classroom. Outra coisa que eu achei interessante, que eu estava pesquisando, que a gente tem muito em casa e que produz muito resíduo, e eu trabalhei também na minha formação de pesquisa, eu trabalhei com resíduo de agrotóxico, mas a gente trabalhava no laboratório muito com resíduo também dessas questões de tratamento pessoal, assim, shampoo, sabonete, maquiagem, tudo isso tem vários produtos químicos que acabam depois indo para a água e a gente acaba encontrando isso na água, né? E aí eu estava pesquisando, mas o que a gente faz com o resto dessas coisas, né? Com o frasco dessas coisas, como é que a gente vai... a gente sabe que tem, se é de plástico, tem toda uma destinação, né? Mas existe também a logística reversa. E aí eu aqui em cima da mesa, eu coloquei vários tipos de produtos desses que a gente usa em maquiagem,
E aí tem um link também, também da TerraCycle, que eles fazem um processo de logística reversa com os produtos da Avon, tá? Então, se a gente clicar ali em cima, e aí é o mesmo processo, eu clico ali na imagem, vou lá, inserir o link, e aí eu coloco o link lá dessa página na internet, onde tem explicação direitinho, falando como é que é o procedimento para enviar de volta lá para a TerraCycle esses produtos da Avon, né? Os potes de creme, de base, de batom, tudo isso que a gente produz e que a gente usa e depois acaba jogando no lixo comum. Certo? Aqui, essa bonequinha, eu não expliquei para vocês, mas essa bonequinha, não sei se vocês conhecem, é um aplicativo chamado Bitmoji, tá? Então, eu vou colocar aqui para vocês o site, vamos ver se vai abrir. Mas é um aplicativo que a gente baixa no celular, tá? A gente baixa esse aplicativo no celular e aí cada um constrói o seu avatar de acordo com as suas características físicas, tá? Então, aqui é só para vocês verem o símbolozinho dele. Então, é esse aqui. Vocês podem pesquisar lá na Play Store de vocês. E aí, vocês baixam esse aplicativo e vocês vão construir o seu próprio avatar. Depois que vocês fizerem isso, construir seu avatar, vocês vão colocar suas características físicas, cabelo, cor dos olhos, a roupa que usa, tudo conforme as suas características. Depois que vocês fizerem isso, vocês conseguem adicionar esse Bitmoji como uma extensão do Chrome. Então, se vocês olharem aqui bem em cima, aqui na minha tela, onde está o meu mouse, tem a extensão do Bitmoji, tá? Se eu clicar aqui, ele vai abrir diferentes imagens que eu posso adicionar aqui dentro dessa minha sala de aula. Tá? Então, tem várias figurinhas. Ó. Eu escolhi essa aqui, que é a professora com os livros, mas tem uma outra aqui, por exemplo, deixa eu arrastar ela aqui para vocês verem. Que é uma professora ou um aluno, com quem vocês quiserem, ó, com os livros, correndo, os cadernos, tá? Então, vocês podem escolher a imagem que vocês acharem interessante e pertinente para colocar nessa sala de aula. O que é interessante, né? Interessante porque fica com uma cara mais personalizada, né? O aluno vai entrar ali, vai ver a professora, o projeto que eu construí, as pessoas que vão entrar do projeto vão me ver, fui eu que fiz essa página, eles vão ter esse contato comigo, tá? Então, aqui, nesse Bitmoji é muito legal, que dá para usar para várias situações. A gente usa também como essas figuras no celular, né? Dá para colocar em outros documentos, dá para colocar no Google Docs, dá para colocar também, eu já coloquei em alguns Google Docs lá para os alunos, tá? Então, vocês podem usar, ele fica como uma extensão aqui no Chrome de vocês, tá? E aí, aqui, nesse caso, eu coloquei a professora. Isso, tem um aplicativo, a Claudiane falou que tem um aplicativo também que a gente consegue fazer ele falar, né? Tem um aplicativo que a gente faz ele falar, mas aqui no caso do Google Apresentação, eu também consigo colocar o áudio. Era isso que eu ia explicar para vocês, né? Esse aplicativo que consegue falar é bem legal, dá para fazer. Mas para colocar aqui, né, na apresentação, eu posso inserir um áudio, tá? Como eu disse que eu estava com esse probleminha de internet, que eu não sei se é a minha internet ou se é realmente algum problema do Google, eu não consegui inserir o áudio aqui, mas eu vou mostrar para vocês como é que vocês fazem, né? Vocês gravam o áudio eu gravei no celular, por exemplo, e aí eu coloquei lá no meu Google Drive e depois eu vim aqui e inserir, tá? O áudio. E aí ele vai perguntar onde é que está esse áudio. Então eu vou dizer, né, que aqui ele não está abrindo, infelizmente, o meu Drive, mas ele vai perguntar qual é o áudio que eu quero inserir. Eu seleciono e insiro ele aqui, tá? Se eu mostrar para vocês a sala de aula da professora, se vocês clicarem aqui, ó, tá vendo aquela sala de aula que a gente viu no outro encontro? Se eu clicar aqui
Dá para ouvir a professora falando. Então, é esse mesmo processo, tá? Vai ali inserir o áudio, e aí, quando a pessoa clica aqui na bonequinha e clica aqui em cima do alto-falantezinho, ela vai escutar a tua voz apresentando a sala de aula. Por exemplo, se a professora usa essa sala de aula para fazer uma atividade na semana, por exemplo, pode dizer, sejam bem-vindos à nossa sala, essa semana vocês têm uma atividade que está lá, por exemplo, ali nessa sala de aula, por exemplo, a atividade de vocês está aqui nesse quadro, na direita, onde tem uma paisagem, vocês têm que acessar ali e olhar a atividade. Então, o professor pode colocar tanto uma informação, uma apresentação para os alunos, quanto pode colocar algumas informações relevantes para aquela semana, para aquela sala de aula. Certo? Outra coisa que eu tentei explorar aqui também, nessa sala, foi a questão do óleo de cozinha também, né? Se a gente vai, o que a gente faz com esse óleo de cozinha quando a gente, depois que a gente usou, né, esse óleo, o que a gente tem que fazer? Então, eu também coloquei um link ali para saber o que a gente, de uma notícia, né, no site, o que acontece depois que a gente usa o óleo comestível, como a gente tem que ser a destinação certa, será que o correto é colocar lá no ralo da cozinha? Não é, né? Tudo isso a gente pode discutir com os alunos, explicar isso para eles, qual é o problema de colocar ele no ralo, né? Quanto de água ele pode poluir quando ele entrar em contato, então, pelo esgoto, acaba indo, às vezes, para os rios, né? Passa pela estação de tratamento, mas acaba indo para alguma outro rio ou lago ou alguma outra região e acaba poluindo também, pode poluir o solo, né? Não só as águas, mas polui o solo também. Então, essa é uma discussão que a gente pode ter, falando então também qual é a destinação certa desse resíduo que a gente produz em casa, né? Que a gente produz lá na nossa cozinha quase todo dia, principalmente quando a gente faz muita fritura. Outra questão também que eu coloquei aqui, que é a questão dos medicamentos também, né? Como é a destinação certa dos medicamentos? A gente coloca no lixo, não coloca? Onde que a gente deve colocar? Então, se vocês... Eu vou mostrar para vocês como é que eu construí essa aqui do medicamento, porque ela é um pouquinho diferente. Eu não usei uma figura, como eu tinha usado nos outros, né? A gente pode usar uma figura e aí colocar o link na figura, ou a gente pode usar uma forma aqui também, ó. Por exemplo, se eu clicar aqui em forma, eu vou escolher um quadradinho, tá? Eu vou clicar aqui no meu slide e eu vou inserir esse quadrado aqui. Inserir aqui, tá? Aí aqui eu posso escolher essa forma e aqui dentro dela eu vou colocar o link também. Então, eu inseri ele aqui, eu cliquei e aí eu venho aqui, ó, inserir o link, tá? E aí eu coloco o link lá, por exemplo, dos medicamentos que eu pesquisei, qual é a destinação correta dos medicamentos. Então, eu posso colocar aqui um documento que eu tinha sobre isso, eu posso colocar aqui um vídeo que eu achei sobre isso, eu posso colocar aqui uma notícia de jornal, eu posso colocar o link para um laboratório que faz essa logística reversa, tá? Então, outra forma de colocar o link, além de inserir uma imagem, pode ser inserir uma forma. Daí eu insiro essa forma, clico em cima dela e coloco o link, tá? Por exemplo, se eu quisesse colocar esse link aqui da TerraCycle, é a mesma coisa. Eu copio o link do site, volto aqui nesse link que eu tinha criado, então eu criei aquele quadradinho ali, ó, tá? Cliquei em cima dele, eu venho inserir o link, clico aqui, insiro o link, coloco Ctrl V, aplico. Quando o meu aluno clicar ali em cima, vai abrir para ele o link para essa outra notícia ou outro site que eu estou querendo que ele tenha acesso, tá? Então, eu posso inserir links com uma figura, eu posso inserir links com uma forma, eu posso inserir links com uma caixa de texto também,
tá? Então, existem várias formas de fazer, depende de qual é a minha proposta. Se eu quiser usar algo que já está no meu plano de fundo, eu não preciso colocar, eu só clico num texto, por exemplo, numa forma, e aí ali em cima eu coloco. Se eu quiser colocar outra imagem que eu vou adicionar, que nem aqui eu queria colocar a imagem da esponja, eu vou inserir essa imagem e aí eu coloco o link. Aqui também, nesse quadro, eu coloquei um link que é para um Google Docs, tá? Então, como é que eu faço para colocar o link de um Google Docs que está lá no meu Google, no meu Drive, por exemplo, tá? Então, eu tenho que entrar lá no meu Drive, vamos ver se ele vai abrir agora. Eu já tinha criado esse documento, já estava pronto lá no meu Drive, então eu só tenho que acessar ele. Eu acho que não vai abrir, porque como eu falei, a gente está com esse probleminha aí. Ó, abriu. Então, eu estou aqui no meu Drive, tá? Então, eu quero que esses meus alunos acessem esse documento que eu criei para eles, que é um HyperDocs, por exemplo, tá? Eu venho aqui no meu Drive, eu vou procurar onde está esse documento, que eu quero adicionar lá na minha sala de aula. E meu documento é esse aqui, ó, poluição marinha, tá? Para que meu aluno tenha acesso, eu tenho que compartilhar com ele, né? Então, eu tenho que compartilhar de uma forma que meu aluno vai conseguir acessar. Dependendo da forma como eu compartilhei o meu documento, ele não vai ter acesso, ele vai solicitar acesso. Então, isso aqui é um passo bem importante quando tu quer compartilhar na sala de aula algum documento que está salvo no teu Drive, tá? Então, se eu quiser compartilhar um Google Docs ou um formulário ou um Google Apresentação, eu tenho que cuidar bem como eu compartilhei. Então, eu venho aqui, seleciono esse documento e ele vai perguntar como é que eu quero compartilhar. Eu venho em compartilhar. Ele vai perguntar se eu quero deixar que essa pessoa seja editor ou se eu quero que ela seja um leitor desse meu documento. Então, eu vou colocar aqui, ó. Eu vou alterar que qualquer pessoa com o link pode ver esse documento, tá? Eu posso colocar aqui que qualquer pessoa com esse link pode comentar ou que ele pode editar. No caso desse HyperDocs, eu não quero que os alunos editem nada, eu só quero que eles olhem esse documento. Se eu quisesse colocar ali na minha sala de aula com, por exemplo, um Google Apresentação que fosse de forma participativa, por exemplo, os alunos construíssem, todos os alunos participassem, construíssem cada um slide falando sobre o tema da aula, por exemplo, aí eu teria que selecionar aqui que todos eles podem editar, tá? Então, dependendo do tipo de proposta que eu tenho com esse material, eu tenho que cuidar isso, qual é a forma que eu vou compartilhar. Depois que eu selecionei leitor, por exemplo, eu só copio o link aqui, tá? Então, eu entrei lá no meu Drive, peguei o documento que eu quero colocar na minha sala de aula, copiei o link dele, da forma que eu quero que ele seja compartilhado, e eu volto lá na minha sala de aula, e aí eu vou colocar o link aqui. Por exemplo, eu inseri eu posso inserir aqui uma forma ou um textinho, tá? Uma caixinha de texto, eu vou colocar um quadradinho aqui, eu vou clicar em cima dele, e aí eu vou colocar, eu quero colocar esse link para esse texto aqui sobre poluição marinha, tá? Esse texto aqui ele está falando sobre a questão dos microplásticos, né? Que é uma questão bem recorrente agora, tem pesquisas recentes falando sobre isso. Então, eu coloquei aqui o link. Então, eu venho aqui, eu posso editar esse link ou eu posso colocar um link novo. Então, eu clico aqui, colo o link lá que eu copiei do meu Drive e aplico. Aí, quando o aluno clicar aqui, ele vai ter acesso a esse Google Docs, no caso que eu estou falando de microplástico, tá? Até semana passada, acho que foi quando a gente estava fazendo atividade para esse encontro, ainda estava pesquisando sobre microplástico. A gente tinha até então encontrava em água, em ambiente marinho, e agora a gente já está encontrando microplástico em tecido humano. Então, é uma questão que é bem interessante discutir com os alunos por que o microplástico já está em tecido humano, por que ele está no ambiente, por que ele está
nos rios, nos mares, né? Tudo isso vem desse consumo que a gente tem e da forma como a gente tem destinado esses resíduos, né? Como a gente tem tratado esses resíduos plásticos, né? Então, eu acho que eu também coloquei um link falando um pouquinho sobre a questão do desperdício de alimentos, né? Que a gente está em casa, às vezes, muitas vezes também tem que cuidar essa questão do combate ao desperdício também dos alimentos, né? De o que a gente tem na geladeira, o que a gente tem no armário, como é que a gente está cuidando disso, e tudo isso, se a gente não cuida, acaba virando resíduo também, né? Acaba virando, aumentando ainda a nossa carga de resíduo. Então, aqui também tem um textinho, é um site falando um pouquinho sobre isso também, sobre a questão dos resíduos. Então, as possibilidades de adicionar links, de adicionar atividade, adicionar game, adicionar livro, isso são inúmeras. Depende da proposta que o professor tem para aquela sala de aula, tá? Não sei se alguém tem... e depois que eu terminei a minha sala de aula, depois que ela está pronta, eu coloquei todos os links que eu queria ali, todas as imagens, todas as atividades que eu queria. Como é que eu faço para que isso fique visível para os meus alunos, tá? Como é que eu faço para que eles tenham... Como é que eu faço para passar isso para as outras pessoas, tá? Eu posso compartilhar aqui. Então, eu posso vir aqui naquele mesmo processo, compartilhar. Aí eu vou fazer com que qualquer pessoa com esse link, ele não está aceitando aqui agora, mas eu venho ali, qualquer pessoa com o link, e coloco que qualquer pessoa com o link pode ser leitor, e aí eu passo esse link para os meus alunos, eu passo esse link para, que nem a Jules pediu, eu passo o link para ela, eu passo o link para os pais, os alunos, para quem eu quiser, tá? Aí qualquer pessoa pode ler o que eu fiz, não vai poder editar, tá? Por isso que tem que cuidar nesse momento, porque se eu colocar qualquer pessoa pode editar, as pessoas vão entrar e vão mexer na minha sala de aula, tá? Até sem querer, sem saber. Então tem que cuidar isso, tem que ser qualquer pessoa com o link pode ler essa minha sala. Outra forma de fazer também é publicar ela como uma página da web, tá? Tem essa possibilidade também. Então eu venho aqui em arquivo, publicar na web. Tá? E aí ele vai perguntar como é que eu quero que publique, tá? Se ele tivesse mais de um slide, então eu poderia dizer que é para apresentar, iniciar, e ele vai passando os slides. Como nesse caso ele tem apenas um slide, então não tem esse problema. Eu venho aqui em publicar. E aí ele cria um link como se fosse um site na internet, que é esse site onde está publicada essa minha sala de aula. Então eu posso passar para as pessoas esse link também, tá? Eu posso compartilhar também usando o Gmail, eu posso compartilhar usando o Facebook, Twitter, tá? Vocês com esse link vocês podem compartilhar para quem quiser. Ou na forma de no Google a apresentação também. Mas essa forma aqui de publicar na web é uma forma melhor de compartilhar, porque daí a pessoa já entra direto no formato de apresentação. Então, não fica no formato de como se ela pudesse fazer um outro slide ou mexer, tá? Eu não sei se vocês têm mais alguma... Pode colocar objeto para trás? Pode. Eu não sei se eu vou conseguir inserir a imagem agora, vamos ver. Vamos ver se eu consigo inserir uma imagem e tentar colocá-la para trás. Para colocar para trás, vai em organizar. Tá, enviar para trás, isso aí. Isso. Organizar, e aí ordenar para trás, para frente. Deixa eu tentar diminuir. Tem que colocar várias vezes para trás para poder
realmente ela ir, porque ela fica numa sequência, tudo que tu inclui fica numa sequência. Fica um em cima do outro, né? É. Aqui que dá para fazer, mostrar para vocês como ficou, como dá para recortar, ó, tá vendo? Essa aqui era a imagem que eu tinha pego, mas eu queria só essa imagenzinha aqui. Então é só selecionar aqui, recortar a imagem, e aí eu vou mexendo aqui, ó, tá vendo que ele fica mais escurinho, essas bordas? E aí eu vou selecionando e vou recortando só o pedacinho que eu quero, ó. Que no caso seria só esse pedacinho aqui. Tá? Aí eu clico fora e eu tenho só aquela imagem que eu quero ali. Então vamos tentar colocar ela para trás, então. Organizar, ordenar, mover para trás. Vamos ver. Não foi ainda. Talvez porque tenha, como a Edilson falou, já tenha muitas... Bota na frente do lixinho ali da composteira. Tá. Isso, e agora tenta ir para trás. Vai várias vezes. Opa, botei para ver para diante. É. Tá difícil? Não, mas é assim mesmo. É porque cada objeto ele vai ficando uma camada diferente. Daí quando tu insere, esse é o último, né? É. Ficar atrás daquilo que tu quer demora um pouquinho, mas é assim. Eu, na verdade, nunca tinha usado essa opção. Eu sempre vou colocando um na frente do outro, mas tem a possibilidade. Mas às vezes. Agora foi. Agora foi. Agora foi. Às vezes é a única maneira de tu conseguir fazer como tu quiser, como tu quer. É, como tu quer, né? Então, tem essa opção também. Demora um pouquinho, mas vai. É uma outra coisa que eu queria colocar é que quando a gente usa o quadro branco ali, Ju, que tu fizeste no quadro, tá? Tu pega uma forma e coloca em cima. Por exemplo, tem uma bonequinha com os livros na mão. Se eu quero colocar o link somente nos livros e não na boneca, eu crio uma forma. Eu crio uma forma e coloco em cima do livro e deixo a forma transparente para colocar o link. Foi ali. Às vezes a gente pega uma imagem, por exemplo, de um balcão cheio de coisas. Aí tem em cima do balcão tem um microscópio, tem uma lupa, e eu tenho uma TV, tem um celular, tem um computador, e eu quero colocar algo na lupa. Então eu não tenho como, porque é uma imagem só. Então a gente usa esses recursos. Tu vai lá, cria uma forma, bota em cima do objeto que tu quer, deixa a forma transparente e coloca o link somente naquilo. Aí, quando o aluno passa o mouse no celular, tem um link. No computador, tem outro. Na lupa, tem outro. Tá? Tá. Então, eu posso fazer essa que a Dilce falou, eu posso fazer tanto inserindo uma forma, como ela disse, tá? E aí eu tenho que depois mexer nessa forma para ela ficar transparente, direitinho, tá? Ou eu posso também fazer inserindo uma caixinha de texto, também dá, tá? Eu vou clicar aqui, ó, e eu inseri essa caixinha de texto, tá? Só em cima dos livrinhos ali, como a Dilce falou. Aí eu seleciono ela, só a caixinha, tá? Não posso selecionar dentro dela. Aí eu venho aqui de novo, inserir o link, e aí ele vai perguntar qual é o link. Eu colo ali o link e aplico, tá? Aí se eu clico fora, ele não vai aparecer nada, não parece que tem nada em cima do livro, né? Ali só do livrinho dela. Mas se eu clico em cima, aparece um link para aquilo que eu quis colocar ali dentro, tá? Então tem essa possibilidade também. Tanto inserir link usando as imagens, quanto inserir o link usando fórmula a fórmula, né? Ou inserir o link usando a caixinha de texto.
E aí, como a Dilce falou, por exemplo, aqui, ó, nesse aqui de cima, quando eu estou falando sobre a questão dos resíduos e da questão do desperdício alimentar, eu fiz uma caixa ali em todo aquele quadrado em cima, que seria aquele balcão ali em cima, aquele aéreo da cozinha, onde seria onde a família guarda os alimentos, né? Então, eu fiz uma caixa grande ali, e em qualquer uma daqueles lugares que clicar, vai abrir, então, esse link para esse site falando desse desperdício, tá? Então, tem essa possibilidade também, que aí eu não mexo na imagem. Por exemplo, aqui no quadro, quando eu coloquei aqui o link falando dessa questão do microplástico, o aluno vai enxergar o quadro, tá? Não vai aparecer para ele o quadradinho, por exemplo. Olha aqui, se vocês olharem no modo apresentação, não vai aparecer um quadradinho, vai aparecer a imagem do quadro, ó, tá? Então, quando eu clico aqui, vai entrar aquele texto que eu estava indicando. Se eu clicar aqui nessa imagem, daí sim aparece outro texto. E assim eu vou explorando toda essa sala de aula. Dilce. Outra questão é que a sala de aula, ela pode ter muitos materiais para os alunos trabalhar, né? Como pode também ter atividade para fazer, tá? Então, a professora pode combinar, ela pode pôr um áudio, né? Explicando que eles devem consultar os materiais, tal e tal, se são os maiores, né? E colocar um local combinado, que aí ela orienta, que é onde tem que realizar a atividade. Daí o aluno clica ali, vai para um formulário online, né, onde ele pode fazer as atividades, ou ele vai para aí depende do que a professora planejou, né? Mas o formulário é uma excelente opção, porque o aluno clica, ele vai lá, cada um responde, né? E aí pode responder escrito, pode responder questões objetivas, né? E a professora, inserindo um áudiozinho, ela explica, fala tudo que ela quer, né? Por exemplo, aqui, ó, nesse link que eu coloquei, o HyperDocs, tem todo um textinho falando, deixa eu ver se eu consigo abrir ele. Tem um textinho falando sobre o microplástico, tem um link para um formulário. Então, eu posso colocar aqui dentro um link com toda a minha aula. Eu posso explicar, por exemplo, eu posso colocar um Google Docs explicando para meus alunos, olha, vocês têm que acessar o texto que está no HyperDocs, vocês têm que ver o vídeo, vocês têm que olhar, responder o formulário, e está tudo aqui dentro dessa sala de aula, tá? Eu não preciso ficar colocando vários materiais, mandando várias vezes diferentes materiais pro WhatsApp, por exemplo. Eu mando só essa sala de aula, e ali dentro tem todas as atividades que eu quero trabalhar com ele, tá? Então, aqui, por exemplo, ali tinha um link para esse HyperDoc, que é esse outro documento do Google Docs. Então, eu estou falando aqui, tem uma notícia de jornal falando sobre o microplástico, tem uma explicação aqui do que é o microplástico, e depois, se eles clicarem mais embaixo, vai abrir um Google Formulários para eles fazerem, tá? E tá tudo dentro dessa sala de aula ali. Tá toda essa informação, todo esse acesso, toda essa atividade está ali dentro. Então, se eles clicarem aqui, por exemplo, ó, vai abrir um Google Formulário. Eu posso colocar esse Google Formulário direto lá dentro da minha sala de aula. É outra possibilidade também. Aí depende de como o professor quer trabalhar. Né? Não sei se alguém ficou com alguma dúvida de como coloca o link, de como salva, de como compartilha. Alguém já trabalhou com essa sala de aula, já tinha visto? Ou é a primeira vez que está vendo? Gilson, quer falar mais alguma coisa? Deixa elas abrir o microfone e falar. Tá, eu vou parar a apresentação, qualquer coisa eu volto aí. A Andréia está dizendo que é a primeira vez que ela viu, ó. Gostou, Andréia? Já tinha visto. Tu não tinha visto no outro encontro? É novidade. A Eliane também falou que é novidade. Daiana disse que adorou.
Vocês têm acesso àquela sala de aula da professora, aquela primeira que eu mostrei, tá lá no Google Classroom de vocês, tá? Então, vocês têm acesso lá. E aí, vocês podem criar de acordo com a criatividade de vocês. Como eu já... É uma atividade muito bacana, né? E ó, a gente tinha expectativa que vocês pudessem construir por os níveis, né? Então, quem é da educação infantil vai fazer com a temática, com aquele conteúdo da educação infantil. Quem é dos anos iniciais, dos anos finais, do ensino médio, cada um vai fazendo adequado à faixa etária que trabalha. Eu falei, eu já fiz um para ensino de química. A gente tem colegas que fizeram para alfabetização, tem colegas que fizeram para literatura. Então, dá para fazer para todas as áreas, né? E dá para encaixar esse tema que a gente está trabalhando também. Então, uma proposta que a gente tem para vocês é com vocês tentarem se aventurarem e construírem para as turmas que vocês trabalham. E essa é uma atividade que dá para fazer da educação infantil até o mestrado, né? E a gente já viu, já fez, né? Tanto para a educação infantil quanto para o mestrado. A Tatiane disse que não conseguiu ver o início, onde cria. Tatiane, a gente cria um slide do Google Apresentação, tá? Cria tudo dentro do slide. Então, se tu quiser, eu posso voltar lá. Vai lá no Google Aplicativos, entra no teu Drive ou entra direto no Google Apresentação, cria um slide e vai inserindo as imagens, os links, as atividades. O que demora mais, que eu acho, assim, é o planejamento. O que eu quero colocar dentro dessa minha sala de aula, né? Quais são os links que eu quero? Se eu quero colocar um link para uma atividade que está no Google Docs, eu tenho que criar a atividade primeiro, né? Eu quero colocar um link para uma atividade que está no Google Apresentação, eu tenho que criar isso primeiro, depois eu vou só inserindo os links dentro da minha sala de aula. Então, essa curadoria de saber o que eu vou colocar dentro dessa sala de aula, que eu acho que é o que demanda mais um pouquinho, essa pesquisar esses vídeos, pesquisar os sites, pesquisar os materiais. Depois que eu já tenho esse material, a parte de construir, ela é mais tranquila. Eu não recebi nada até agora, Ju. Pois é, que estranho, né? Eu não consegui abrir as coisas. Eu posso até tentar aqui abrir uma... Olha, a Claudiane falou que usou o Bitmoji. Bitmoji a gente usa bastante, tá? É bem legal de fazer. E a gente pode colocar quando manda mensagem, quando corrige as atividades dos alunos, quando escreve um e-mail, quando escreve um docs. Então, dá para colocar em quase tudo, tá? E é bem divertido e é legal porque a imagem do professor não é qualquer bonequinho, né? É o professor. Então, é interessante de usar. Ela disse que ela queria ter conhecido a sala de aula, agora já conhece, agora para as próximas atividades já pode usar. E eu acho que a sala de aula ela é muito boa de ser usada porque eu consigo colocar tudo ali dentro, né? E de uma forma bem interativa, porque às vezes no Google Sala de Aula eu também consigo colocar, né, no Classroom, mas só que parece que as coisas estão mais separadas. Aqui é um mural, aqui é atividade, aqui é onde ele vai fazer o exercício, né? E aqui está tudo ali na mesma página, o aluno tem acesso a todas as informações ali, o professor consegue personalizar da forma que ele quiser, né? Se ele quiser colocar uma foto da escola, por exemplo, tem gente que pega a foto da sua escola e coloca ali, como se fosse o aluno estivesse entrando na escola dele, né? Que agora está com saudade da escola, então isso é a criatividade de cada um. Isso, pessoal, ela colocou da alfabetização. Deixa eu ver se eu consigo. Eu vou tentar abrir para vocês. Ó, Dilson conseguiu. Eu compartilhei a tela, coloquei aqui, ó, piso e parede, tá? Como tu estavas ensinando. E aí tem várias opções, ó. Esse aqui é um que dá certo, ó. Por que ele dá certo? Porque ele tem... E é só clicar em cima, ó, e aí depois ajustar, ó.
Ele tem uma parede que a gente pode decorar ela, ó. Posso até dar uma alargada nessa imagem. E aqui eu posso inserir coisas, ó. Eu posso inserir um sofá, ó. Eu posso vir aqui procurar um sofazinho. Deixa eu... Vocês estão vendo a tela aí? Sim. Explorar. Vamos botar aqui, ó, sofá. Ó, então eu posso colocar um sofazinho lá na minha salinha, ó. Só que olha o que a Ju falou, ó, ele tem um fundo. Aí, para mim poder usar essa imagem, eu tenho que tirar o fundo. Eu vou tentar achar um outro sofá que não tenha fundo. Ó, esse aqui, ele já, acho que dá. Ó, estão vendo que ele não tem fundo? Ele parece que faz parte desse ambiente, ó. Então, se a gente quiser usar aquele sofá que tem fundo, a gente vai ter que tirar o fundo, tá? Então, olhem bem, ó. Eu vou fazendo aqui a sala do jeito que eu quero, ó. Se eu quero, aí eu posso pôr uma bonequinha sentada no sofá. E aí eu quero colocar um quadro aqui para ser a professora, né? E o interessante é que nem a Dilce está falando, ela está colocando uma sala com sofá. Eu não preciso usar somente a sala de aula, né? Posso usar outros ambientes. É que a sala de aula ela tem que ser uma sala diferente, né? É a ideia de que a sala de aula seja uma sala diferente, né? A sala de aula com pantufas, como diz a professora, que agora é a sala de aula com pantufas, que a gente está em casa. Eu estou procurando uma que dê para ficar sentadinha, vamos ver. Eu tô procurando aqui disso, aquela escola que as meninas montaram para mostrar para eles uma escola com várias salas de aula. Tá. Bom, eu posso procurar um quadro. E tudo do ladinho aqui, fácil, ó. Um quadro verde. Vamos ver se eu acho. Olhem. Tem quadro verde aqui, ó. E é sem fundo. Olhem como a gente pode ir montando, ó, a sala. Aí põe na parede um quadro, ó. Dá para escrever alguma coisa no quadro. Então, aí a criatividade, sabe? Tem pessoas que são super criativas, né? E vão fazendo um cenário, assim, bem bacana. E a gente não precisa se preocupar em poluir demais também, né? Porque a gente pode fazer uma sala para a questão ambiental, uma outra sala para uma questão de alfabetização, uma outra. Aí o conteúdo, né, vai determinando. A gente pode usar vídeo, né? Vamos ver, por exemplo, uma tela, um telão aqui para colocar um vídeo, né? Esse aqui não dá, tem fundo. E também vocês vão ver que a primeira vez é mais complicadinha de fazer. Depois já vai pegando jeito e já vai. Tem uma professora do nosso grupo que acho que ela faz uma a cada semana para cada turma, assim. Ela tem várias salas de aula. A tela acho que tá aí. Às vezes a gente tem que sair daqui e ir buscar lá no Google mesmo, tá? É. E aí também pode salvar no computador, né? E fazer o upload. Isso, aí usa outras vezes. Aqui para vocês verem, eu botei tapete, ó. Quando os tapetes estão nessa posição horizontal, eu não tenho como usar. Eu preciso pegar um tapete que esteja na posição vertical, ó. Quer dizer, horizontal, desculpe. Quando ele está na vertical, não consigo usar, né? Então tem que pegar um tapetinho horizontal. Aí tem que procurar um pouquinho, ó. Olha esse aqui, ó.
Esse aqui, ó, é um tapetinho que dá para usar porque ele está na horizontal, ó, e sem fundo, olha que legal. Maravilhoso esse aí. Porque dá certinho, ó. A gente pode pôr o tapete, ó, e ele fica na horizontal, parece de verdade, né? E aí a gente vai criando o cenário. Quando a gente coloca uma TV, a gente pode inserir o vídeo na TV e o vídeo fica rodando do tamanho da TV. Isso é muito bacana também, né? Acho que aqui, se tu quiser, depois eu posso compartilhar a escolinha que as gurias criaram. Pode compartilhar. Deixa eu ver se eu consigo. Isso é que nem uma cachaça, gurias. A gente se apaixona e a gente faz muitas, vai fazendo uma, daí vai gostando, vai fazendo outra, vai guardando já algumas imagens, né, que a gente gosta, né? Era bom tivesse um com TV, aquele primeiro ali. Esse primeiro tem, eu vou mostrar. Então, só para falar que, deixa eu ver quem é que comentou, acho que foi a Claudiane que comentou, né, de fazer na escola. Então, esse aqui que vocês estão vendo é um exemplo que as colegas fizeram. É como se fosse uma planta de uma escola. Cada salinha é uma sala de aula virtual diferente, tá? Então, se clicar aqui, vai abrir uma salinha diferente de temas diferentes. Então, tem sala de inglês, tem sala de alfabetização. Então, vocês podem fazer isso também na escola, né? Também posso pesquisar direto como PNG? Pode pesquisar direto a imagem ali. Eu coloco, por exemplo, eu quero um quadro, imagem de um quadro PNG. Ele já vai aparecer para mim direto nesse formato. Ou então já escreve sem fundo, que também dá. Tá. Aqui que a Dilce estava comentando, ó, que tem a imagem da TV, e aí já tem o vídeo aqui dentro. Tá vendo que ele já fica do tamanho da TV? Então, se clicar aqui... Ele fica rodando, pode clicar. Ele vai rodar, ó, aqui dentro. E roda dentro da TV mesmo, ó. Esse aqui é o bacana, porque parece de verdade lá, ó. Tá ali dentro. Opa. Tá, então as possibilidades são muitas, como a Dilce falou, né? E a gente pode fazer um projeto da escola, trabalhar, pode fazer um projeto de trabalhar. Por exemplo, eu estava pesquisando ali a questão do lixo, tinha várias coisas em inglês. Eu pensei, podia trabalhar junto com a professora de inglês ou de espanhol, né? Por exemplo, a gente vai trabalhar junto, vai estar trabalhando essa temática e ela vai estar trabalhando com eles, ou eu vou trabalhar em história. Eu estava pensando, será que no passado a gente produzia essa quantidade de resíduo? Como é que eram os resíduos do passado? Como é que são os resíduos hoje, né? Essa questão do resíduo eletrônico, o que a gente faz com isso? Então, as possibilidades de trabalhar junto são imensas. Dá para fazer no celular, Márcia. Uhum. A Bitmoji dá para fazer no celular. Outra coisa, gurias, a gente pode criar também, entende? Em vez de ser uma sala, que a gente monta essa sala para ser como se fosse uma sala de aula, pode ser um jardim. Aquele outro tu tinha era um jardim, né, Dilce? Aquele outro. Pode ser um jardim, pode ser uma rua, e nesta rua ter vários pontos para mostrar o endereço, onde é que leva o pneu, onde é que leva o... Né? A gente pode criar agora, isso aí. E outra coisa que eu estava pensando assim, mas eu não achei todas as informações que eu queria, né? Quando eu estava pesquisando, onde é que eu vou levar, por exemplo, a lâmpada fluorescente? Eu não sei. Mas também o professor não tem que saber todas as respostas, né? Acho que é interessante também, junto com os alunos, buscar essas informações. Acho que isso também a gente tem que... Onde é que os alunos vão pesquisar? Vamos tentar pesquisar junto, vamos descobrir junto, a questão da lâmpada fluorescente, no meu grupo que eu coordenei aquele dia, tinha uma pessoa que era do comércio e ela disse que ela recebia na loja dela as lâmpadas queimadas, tá? Só que ela tinha que pagar um valor para devolver as lâmpadas. E aí era um custo muito grande, porque as pessoas compravam em tudo que era loja e depois levavam para ela. Então, acabava tendo que pagar o que era das outras lojas. Aí ela parou de fazer isso.
Mas é preciso que uma associação ou um grupo de lojistas, eles consigam colocar esse valor que a loja tem que pagar, colocar na lâmpada, e todos aceitarem, porque está ficando uma coisa sem destino. Então, acho que isso é interessante, essas discussões, né? Como eu disse, eu não sabia, agora a Dilson já trouxe uma informação. Então, isso com os alunos, com os colegas, a gente já vai construindo esse conhecimento também, né? A Mari está dizendo que já existe na logística reversa, mas na prática, pelo menos a colega que estava no meu grupo, que era do comércio, ela disse que não tem nenhuma loja hoje que recebe. Oi, pode falar, Madeu. Ju, eu nunca utilizei, né, esse aplicativo, assim, achei muito interessante. E no caso, assim, se eu quiser trabalhar um tema, assim, como as plantas para as crianças, aí seria interessante eu gravar, já pegar esses links que eu procurar sobre os assuntos, já deixar guardado e depois só montar? Facilita, eu acho? Eu acho que facilita, assim, né? Eu procuro já pensar tudo, fazer essa curadoria, como eu falei, de tudo que eu quero colocar ali dentro, preparar todo esse material e depois eu vou montando a minha sala e vou colocando os links. Por exemplo, ali na lixeira eu coloquei um link sobre compostagem, então pode trabalhar compostagem com eles. No outro eu coloquei um link falando sobre a questão de como é que a gente vai montar essa horta em casa, né? Mas claro que a questão é que esse material depende de qual é o teu público, né? Então tu vai ter que, cada material que tu vai construir, que tu vai buscar, tu vai ter que pensar, educação infantil? Então tem que ser um videozinho, tem que ser um livrinho de historinhas, tem que ser algo que eu vou envolver os pais, talvez, né? Porque para produzir isso eu preciso dos pais, mas eu gosto de primeiro pensar a minha forma de fazer, tá? Eu planejo antes, eu penso o que eu vou colocar, eu pesquiso os materiais, e aí depois eu vou construindo e vou colocando os links dentro dessa sala de aula. Sim. Mas eu vou mudando também, tá? Isso é uma coisa que cada vez que eu acho uma coisa diferente, eu vou lá e volto na minha sala de aula e mudo. Isso é uma coisa boa, porque a sala de aula é bem fácil de mudar. Eu achei um link, eu fiz um game, por exemplo. A gente aprendeu agora nessas formações do Polo a construir os jogos. Em vez de pesquisar os jogos na internet, eu construo os jogos para os meus alunos. Aí eu tô sempre mudando. Eu vou lá, eu pesquisei e aprendi a fazer um jogo diferente. Eu vou lá, crio o jogo, coloco o link lá na minha sala. Então, é bem interessante. Obrigada. A Márcia comentou, né, essa questão da logística reversa. É complicada essa questão, né? E acho que esse é o momento que a gente tem, tanto nós como em fazendo essa formação e também com os alunos, de discutir isso, né? De responsabilidade, qual é a responsabilidade dessas pessoas, né, em fazer essa logística. E a gente tem que conhecer, né, as leis, saber como funciona para poder ter argumentos também, né, para dizer. Então, acho que tudo isso é válido agora nesse momento. Mas alguém tem alguma pergunta? Márcia, quer colocar alguma coisa? Dilce? Também a gente sempre se coloca à disposição, né, no Polo e também pessoalmente, né, para ajudar vocês, se vocês quiserem fazer essa atividade, tiver alguma dúvida, mandar mensagem, que a gente ajuda a construir vocês, se vocês tiverem alguma dificuldade quando forem construir as suas salas de aula. A única coisa que a gente pede é que vocês compartilhem, façam e compartilhem para a gente colocar dentro do Classroom lá, para que os outros também possam utilizar. Se cada um fizer uma, vai ter um monte de salinha para usar, porque daí compartilha com os outros, tá? E cada um tem a sua perspectiva, né? Interessante isso, cada um tem a sua criatividade e vai ficar bem diversificado. Márcia, pode falar. Está mostrando o boneco. Não, estamos fazendo, prestando atenção e montando também. A Bianca está aqui, nós estamos com uma assessora. Então, nós estamos fazendo as duas coisas, prestando atenção e montando os slides aqui. Está ficando bem, bem legal. Com relação ali às lâmpadas, né? Realmente existe a logística reversa.
já era para ser aplicada no município, eles estarem fazendo, né? Tem como foi comentado, tem um comércio que faz o recolhimento, só que ele tem que pagar para dar o destino final, então está saindo caro, mas agora a gente conseguiu uma empresa de São Paulo, que eles estão em contato com um dos comércios aqui do município para ser feito, então, essa logística reversa. Então, eles vão colocar, vai ter um ecoponto no município, está sendo analisado, então, essa empresa, para ver se estão com todos os documentos que foi solicitado, está tudo ok. Então, em seguida, é para a gente ter um ecoponto do recolhimento de lâmpadas. Não vai ser só apenas as lâmpadas deste comércio, mas sim as lâmpadas a gente comprando em outros comércios também, tá? Legal, obrigada, Márcia. Então tá, pessoal. Vai parar de gravar? Oi. Olha, com relação a Bianca quer saber aqui isso com relação ao Bitmoji, que a gente perguntou, ele pode ser baixado também no computador ou só no celular? Não, eu não consegui baixar no computador. Eu baixei no celular e coloquei a extensão no Chrome daí. Eu montei ele